Hoje no Tarek Notícias, deputado de partido neonazista grego é preso em Bruxelas. Carmen Lúcia vê gravidade incontestável e manda para a Procuradoria-Geral da República notícias crime contra Ricardo Salles. Turquia anuncia lockdown para conter nova onda de coronavírus. Pela primeira vez em 5 meses, taxa de transmissão da Covid-19 cai para menos de 1 no Brasil, aponta o Imperial College. Para frear a imigração, Estados Unidos anuncia ajuda milionária a países da América Central. Procuradoria-Geral da República defende que o STF rejeite a ação que propõe medidas nacionais de combate à pandemia. Eu sou Tarek Elak e se está no ar o Tarek Notícias. Boa noite. Ioannis Lagos, deputado grego do Parlamento Europeu e ex-integrante do partido neonazista Aurora Dourada, foi preso hoje em Bruxelas, horas após sua imunidade ser retirada. O eurodeputado foi detido com base em uma ordem de prisão internacional emitida para que o político cumpra uma pena de 13 anos de prisão. O Parlamento Europeu aprovou o pedido de retirada de imunidade de Lagos por 658 votos a favor, 25 contrários e 10 abstenções. O parlamentar de 48 anos está entre os membros do partido de extrema-direita Aurora Dourada, que foram condenados em outubro em Atenas depois de um processo e 5 anos e meio. Lagos e mais 67 pessoas foram julgadas no ano passado pelo assassinato e 2 tentativas de homicídio. O líder do partido neonazista Nikos Michaloliakos também foi condenado a 13 anos de prisão. Ele está preso, mas o número 2 da sigla Christos Papas está foragido. Michaloliakos é o fundador do grupo político que durante a crise que o país viveu em 2015 chegou a ser a terceira maior força no parlamento grego. Yorgos Roupakias foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato do rapper Pavlos Fyzas em 2013. Foi depois do crime que a promotoria começou a investigar membros do partido. Lagos foi eleito para o Parlamento Europeu em julho de 2019, sob a bandeira do Aurora Dourada, mas abandonou o partido poucos meses depois e se declarou independente. O eurodeputado já havia sido colocado em prisão preventiva, assim como toda a direção do Aurora Dourada, mas recebeu liberdade condicional por possuir imunidade parlamentar. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, determinou hoje que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre 2 notícias crime apresentadas contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por suposta atuação para atrapalhar a apuração da maior apreensão de madeira do Brasil. Segundo a ministra, os fatos narrados são de gravidade incontestável e envolvem tema de significação maior para a vida saudável do planeta, como é a questão ambiental. Um dos pedidos de investigação foi apresentado pelo delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, que era superintendente da Polícia Federal no Amazonas no momento do envio. O PDT também pediu apuração. As 2 notícias crime envolvem a suspeita de que Ricardo Salles, o senador Teomário Mota, do PROS de Roraima, e o presidente do IBAMA, Eduardo Bin, tenham agido para dificultar a investigação da Polícia Federal sobre a maior apreensão de madeira da história, mais de 200 mil metros cúbicos, e defenderam interesses de madeireiros. Os ministros do STF enviaram esse tipo de ação para manifestar para a Procuradoria-Geral da República que é responsável por propor investigação de autoridades com foro ao Supremo. Na decisão, a ministra cobrou uma atuação firme da PGR, que é responsável para definir se será aberta uma investigação formal sobre os fatos e, para ela, o eventual arquivamento do caso deverá ser devidamente justificado. A ministra disse ainda que, se não é aceitável a intervenção estatal sem fundamento a impor investigações sem causa provável, também não é admissível a inação motivada por interesses pessoais de quem quer que seja. Apesar de a direção da Polícia Federal ter exonerado Alexandre Saraiva do cargo de superintendente do Amazonas, na semana seguinte a divulgação notícia do crime, o delegado continua à frente da investigação. A Polícia Federal disse que a substituição da chefia da Superintendência do Amazonas foi decidida e comunicada ao delegado Saraiva antes de ele apresentar a notícia crime ao Supremo. O senador Teomário Mota afirmou que entrou com uma representação na Corregedoria da Polícia Federal contra o delegado por abuso de autoridade. O Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA não se manifestaram.
O presidente da Turquia, Recep Erdogan, anunciou ontem um confinamento de 17 dias a partir de quinta-feira para tentar reduzir a propagação da Covid-19 em momento de forte alta nas infecções por coronavírus. A medida terá início no dia 29 de abril, à noite, e vai permanecer em vigor até o dia 17 de maio. É a primeira vez que um lockdown mais rígido é decretado no país. A Turquia registrou mais de 37 mil novos casos de infecção por coronavírus e 353 mortes ontem, depois de ter chegado a mais de 60 mil casos diários desde o início de abril. Todos os comércios e atividades não essenciais deverão se manter fechados durante o bloqueio, que inclui o feriado muçulmano de 3 dias que encerra o Ramadã. Exceto em casos de força maior, as viagens entre as províncias estarão proibidas. Os números diários de mortes vêm atingindo máximas na Turquia. Segundo a Universidade Johns Hopkins, a média móvel de mortes por dia por Covid-19 se aproxima das 400 vítimas na Turquia. É o pico mais grave de infecções por coronavírus no país turco. Ao todo, a Turquia registra mais de 3 milhões de casos de coronavírus, o sexto maior número em dados absolutos, atrás de Estados Unidos, Índia, Brasil, França e Rússia. Mais de 38.700 pessoas morreram por Covid-19 no país turco. A taxa de transmissão do coronavírus no Brasil está em 0,93, segundo aponta o monitoramento do Imperial College de Londres, divulgado hoje. Essa é a primeira vez em 5 meses que esse número ficou abaixo de 1. Um RT de 0,93 significa que cada 100 pessoas com o vírus no país infectam outras 93. Na semana passada, o RT do Brasil estava em 1,06. Pela margem de erro das estatísticas, essa taxa pode ser maior ou menor nesses cenários. E cada 100 pessoas com o vírus infectariam outras 80 ou 95, respectivamente, neste cenário. A última vez que o país ficou com RT menor do que 1 foi em 10 de novembro do ano passado, com o 0,68. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, anunciou ontem ajuda humanitária adicional no valor de 310 milhões de dólares para os seguintes países da América Central: Guatemala, Honduras e El Salvador. A medida foi anunciada durante o encontro virtual de Kamala Harris com o presidente da Guatemala, Alejandro Giammattei, e o auxílio será destinado a programas humanitários e de combate à fome nos países, como medida para evitar que pessoas da América Central em desespero se vejam forçados a deixarem suas casas e partirem em caravana rumo aos Estados Unidos. Além disso, Kamala Harris e Giammattei concordaram em abrir um centro de recursos para migrantes na Guatemala para facilitar o processo de imigração nos Estados Unidos aos cidadãos guatemaltecos que desejarem, dentro da lei, procurar proteção em território americano. Os Estados Unidos sentem, principalmente desde 2018, uma pressão migratória intensa na fronteira com o México, e cidadãos de países mais pobres da América Central têm saído em caravanas cruzando o território mexicano e sobrecarregando o sistema fronteiriço americano. Na maioria das vezes, os cidadãos centro-americanos se deixam ser capturados em território americano perto da fronteira e entram com pedido formal de refúgio. Esse processo impede algumas vezes a deportação. O problema é que isso congestionou o sistema de fronteira dos Estados Unidos, e pela política endurecida contra a imigração ilegal, milhares de imigrantes ficaram detidos em instalações superlotadas. A crise atravessou o governo de Donald Trump e voltou a ser um problema na gestão de Joe Biden. Depois de novas imagens de centros de detenção lotados, o governo americano atribuiu à vice Kamala Harris a missão de procurar uma solução para a crise fronteiriça. A Procuradoria-Geral da República defendeu hoje que o Supremo Tribunal Federal rejeite o pedido de 18 entidades representativas de trabalhadores para que sejam decretadas em âmbito nacional medidas para combater o avanço da pandemia, como restringir a circulação de pessoas por 3 semanas e definir toque de recolher entre 10 da noite e 6 da manhã. A ação foi apresentada no último dia 8 e uma semana depois o ministro relator Marco Aurélio Mello determinou que a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União apresentassem informações sobre o caso. Em parecer enviado à Corte, o Procurador-Geral Augusto Aras sustentou que é inadequado estabelecer um pacote de medidas padronizadas em nível nacional em um cenário no qual, segundo a Procuradoria-Geral da República, cada estado vive uma realidade diferenciada no combate à pandemia. Ainda no documento, a PGR cita decisões da Corte que reconheceram a autonomia de estados e municípios na formulação de medidas de combate à pandemia, e essas decisões não liberam o governo federal
das responsabilidades de também atuar para combater a crise sanitária. Augusto Aras ressalta ainda que as ações propostas pelas entidades já vêm sendo recorrentemente adotadas em escalas local e regional, com base no respectivo cenário fático mutável da epidemia de Covid-19. O procurador-geral também pontua que, se acolher os pedidos na ação, o Supremo estará exercendo competências de outros poderes da República, do Executivo e do Legislativo. O Tarek Notícias de hoje fica por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá aqui no nosso canal, corre lá, deixe seu like, se inscreva no meu canal e me acompanhe também no Instagram e no Facebook. Muito obrigado pela companhia de todos. A gente volta a se encontrar amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Obrigado pela companhia, boa noite pra você e até amanhã.